Tem coisas que você acreditou para proteger sua fé, mas que, na verdade, estão apagando o espírito dentro de você. Hoje, eu vou te mostrar as 3 mentiras espirituais mais perigosas. E a última pode estar matando sua vida com Deus sem você perceber. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, quantas vezes nós, em nossa caminhada com o Senhor, não abraçamos certas ideias pensando que estávamos guardando nossa fé? Quantas vezes não repetimos frases, ensinamentos e doutrinas que pareciam tão santas, tão espirituais, mas que na verdade estavam construindo muros onde Deus queria abrir portas? Charles Spurgeon, aquele grande pregador que abalou a Inglaterra com a palavra viva, dizia algo que precisa ecoar em nossos corações hoje. Ele afirmava que muitas vezes a religiosidade se torna o maior inimigo da verdadeira fé. Spurgeon ensinava que podemos estar tão ocupados defendendo tradições humanas que esquecemos de viver a liberdade do Evangelho. E é exatamente sobre isso que precisamos conversar hoje. Há mentiras disfarçadas de piedade. Há enganos vestidos com roupas de santidade. E o mais perigoso de tudo é que essas mentiras não vêm de fora da igreja, não vêm do mundo. Elas nascem dentro dos nossos próprios círculos, nos nossos púlpitos, nas nossas conversas de corredor. São mentiras que aprendemos a chamar de verdade. Hoje eu quero que você olhe comigo para 3 dessas mentiras espirituais. 3 enganos que talvez você tenha abraçado com sinceridade, mas que estão sufocando o mover do Espírito Santo em sua vida. Não estou aqui para julgar ninguém, mas para abrir os olhos daqueles que têm fome de verdade. Porque a Bíblia nos diz em João capítulo 8, versículo 32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A primeira mentira espiritual que precisamos confrontar hoje é esta, que questionar é falta de fé. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes já sentiram medo de fazer uma pergunta sincera sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre aquilo que não fazia sentido no seu coração, porque alguém disse que questionar é duvidar? Meus irmãos, deixem-me dizer uma coisa com toda clareza. Deus não tem medo das suas perguntas. O Senhor que criou o universo, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, não se sente ameaçado quando você vem até Ele com suas dúvidas honestas. Muito pelo contrário. A Escritura está cheia de homens e mulheres de fé que fizeram perguntas difíceis a Deus. Olhe para Jó. Esse homem justo perdeu tudo: filhos, riquezas, saúde. E o que Jó fez? Ele questionou. Ele clamou. Ele exigiu respostas de Deus. Durante capítulos e capítulos do livro que leva seu nome, Jó derrama seu coração, questiona a justiça divina, pede explicações. E sabe o que Deus disse no final? No capítulo 42, versículo 7, o Senhor declarou que Jó tinha falado o que era reto a respeito dele. Jó questionou, mas Deus o aprovou. Olhe para Davi nos Salmos. Quantas vezes esse homem, segundo o coração de Deus, não clamou: "Por que, Senhor?" Quantas vezes não perguntou: "Até quando?" No Salmo 13, Davi grita: "Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre." Essas são palavras de alguém que está questionando, que está lutando com suas próprias dúvidas. Mas Deus não rejeitou Davi por isso. Pelo contrário, essas orações honestas foram preservadas nas Escrituras para nossa edificação. A verdade é que questionar não é o oposto de fé. Questionar é o caminho para uma fé mais profunda, mais madura, mais real. Quando você deixa de fazer perguntas, quando você simplesmente aceita tudo o que lhe dizem sem examinar, sem buscar entendimento, você não está demonstrando fé, você está demonstrando medo. Medo de descobrir que aquilo que te ensinaram pode não ser toda a verdade. Medo de que sua fé não seja forte o suficiente para suportar o peso das suas próprias dúvidas. Mas a fé verdadeira, meus amados, não é frágil assim. A fé verdadeira não precisa de proteção contra perguntas honestas. Em Provérbios capítulo 2, versículos 3 a 5, está escrito: "Se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus." Veja, a palavra nos encoraja a clamar, a buscar, a procurar.
Isso é questionar com propósito. O problema é que muitas lideranças espirituais, muitos mestres e pregadores, ficam desconfortáveis com suas perguntas, porque suas perguntas expõem as rachaduras nos ensinamentos deles. Suas perguntas ameaçam sistemas que foram construídos mais sobre tradições humanas do que sobre a palavra de Deus. Então eles te dizem, não questione, apenas creia, ter dúvidas é pecado. Mas eu te digo hoje, amado irmão, amada irmã, nunca deixe que alguém roube de você o direito de buscar a verdade. Nunca permita que coloquem sobre seus ombros uma culpa que não vem de Deus. Se há algo que você não entende, se há algo que não faz sentido em seu coração, traga isso ao Senhor. Ele é grande o suficiente para lidar com suas perguntas. Ele é sábio o suficiente para te guiar à verdade. Se você está gostando dessa mensagem e quer crescer ainda mais em sua jornada espiritual, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E olha, eu preparei algo especial para você que quer restaurar sua intimidade com Deus. No primeiro comentário fixado tem o link para o nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. É um material que vai te ajudar a mergulhar mais fundo na presença do Senhor. Vale muito a pena conferir. A segunda mentira espiritual que está sufocando o espírito em muitas vidas é esta: que sentir emoções intensas na presença de Deus é sinal de imaturidade espiritual. Que o crente maduro é aquele que mantém tudo sob controle, que não chora, que não se emociona, que permanece sempre sério e composto. Meus irmãos, de onde veio essa ideia? Certamente não veio das Escrituras. A Bíblia está repleta de pessoas que sentiram profundamente na presença de Deus. Davi dançou com todas as suas forças diante da arca do Senhor, a ponto de sua própria esposa desprezá-lo. Mas Deus não desprezou Davi. O Senhor olhou para aquele coração transbordante de alegria e o aprovou. O profeta Jeremias chorou tanto pelas condições espirituais do seu povo que ficou conhecido como o profeta das lágrimas. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, chorou abertamente diante do túmulo de Lázaro. João capítulo 11, versículo 35, nos diz simplesmente: Jesus chorou. O verbo está ali, registrado para sempre. Nosso Salvador não teve vergonha de expressar suas emoções. No livro de Atos, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, aqueles discípulos não ficaram sentados em silêncio contemplativo. Eles falaram em outras línguas, profetizaram, e havia tal manifestação de alegria e liberdade que algumas pessoas pensaram que estavam embriagados. Pedro teve que se levantar e explicar: estes homens não estão embriagados como vocês supõem. Então, por que tantos de nós aprendemos que demonstrar emoção é sinal de fraqueza espiritual? Por que fomos ensinados a suspeitar de qualquer manifestação de alegria, de choro, de quebrantamento na presença do Senhor? Porque em algum lugar ao longo do caminho confundimos controle emocional com maturidade espiritual. Pensamos que ser espiritual significa ser frio, distante, intocável. Mas eu te pergunto, como você pode ter um relacionamento profundo e íntimo com Deus sem envolver suas emoções? Como você pode amar ao Senhor de todo o seu coração, como Jesus nos ordenou em Mateus, capítulo 22, versículo 37? Se você mantém seu coração trancado e guardado, o amor envolve emoção, a gratidão envolve emoção, o quebrantamento envolve emoção, a alegria envolve emoção. Não estou dizendo que devemos buscar experiências emocionais vazias. Não estou dizendo que a emoção substitui a verdade ou a obediência. O que estou dizendo é que Deus nos criou como seres integrais: corpo, alma e espírito, mente, vontade e emoções. E quando o Espírito Santo toca uma vida, ele toca a pessoa toda, inclusive as emoções. Há pessoas que estão tão presas nessa mentira que não conseguem mais sentir nada na presença de Deus. Vão à igreja, ouvem a palavra, cantam os hinos, mas há um vazio interior, um deserto emocional. E então pensam que há algo errado com elas, que sua fé é fraca, que Deus está distante, quando na verdade o problema é que aprenderam a sufocar justamente aquela parte delas que Deus quer tocar mais profundamente. Meu amado irmão, minha amada irmã,
Se você sente vontade de chorar na presença do Senhor, chore. Se você sente alegria transbordante ao adorá-lo, deixe essa alegria fluir. Se o Espírito Santo toca seu coração e você fica quebrantado, não resista a esse quebrantamento. Deus não está procurando robôs que o servem sem sentir. Ele está procurando filhos que o amam com todo o ser. Em Salmos capítulo 34, versículo 18, está escrito: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Veja, Deus se aproxima daqueles que permitem que seu coração seja tocado, daqueles que não têm medo de sentir, daqueles que vêm até Ele não com uma máscara de perfeição, mas com a verdade do que estão vivendo por dentro. E agora chegamos à terceira mentira espiritual. E esta talvez seja a mais perigosa de todas. É a mentira que diz que você precisa ter tudo resolvido espiritualmente antes de poder se aproximar de Deus. Que você precisa estar limpo, arrumado, sem pecados, sem dúvidas, sem lutas, para então vir à presença do Senhor. Quantas pessoas estão paralisadas por essa mentira neste exato momento? Quantas estão se afastando de Deus justamente quando mais precisam dele, porque pensam que não estão boas o suficiente para se aproximar? Quantas param de orar, de ler a palavra, de congregar, porque sentem que falharam tanto que Deus não vai mais querer saber delas? Mas deixe-me te dizer algo que vai libertar sua alma hoje. Você nunca vai estar bom o suficiente. Nunca vai estar limpo o suficiente por seus próprios esforços. Nunca vai ter sua vida completamente arrumada antes de vir a Cristo. Porque não é assim que o Evangelho funciona. O Evangelho não é você se arrumando para então Deus te aceitar. O Evangelho é você vindo como está, quebrado e imperfeito, e deixando que Deus te transforme. Jesus não esperou que você estivesse pronto. Ele veio te buscar quando você ainda estava perdido. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja bem, ainda pecadores. Não depois que nos arrumamos, não depois que melhoramos. Enquanto ainda estávamos no pecado, Cristo morreu por nós. Jesus passou seu ministério terreno cercado de pessoas que não tinham nada resolvido: prostitutas, cobradores de impostos, leprosos, endemoninhados, adúlteros. Gente que a sociedade religiosa da época considerava indigna da presença de Deus. E sabe o que Jesus fez? Ele comeu com eles, conversou com eles, tocou neles, transformou a vida deles. Quando os fariseus criticaram Jesus por isso, ele respondeu em Mateus capítulo 9, versículos 12 e 13. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus veio justamente para aqueles que não têm tudo resolvido, para aqueles que estão lutando, para aqueles que caíram e não sabem como se levantar, para aqueles que falharam e estão envergonhados, para aqueles que têm dúvidas, feridas, pecados secretos que ninguém conhece. É para essas pessoas que o Salvador estende os braços. A religiosidade vai te dizer: primeiro você se limpa, depois você vem. Mas Jesus diz: vem como você está, e eu te limparei. A religiosidade vai te dizer: você precisa ser digno da graça. Mas Jesus diz: a graça é justamente para os indignos, porque se você fosse digno, não seria graça, seria mérito. Há irmãos e irmãs neste momento que estão carregando fardos que Deus nunca pediu para carregar. Estão se punindo por pecados que já foram perdoados. Estão se afastando da única fonte de cura e restauração porque pensam que não merecem estar ali. E enquanto isso, o inimigo das nossas almas comemora, porque conseguiu usar uma mentira religiosa para roubar de você aquilo que Cristo conquistou na cruz. Eu quero que você entenda algo muito importante hoje. Deus não está surpreso com suas falhas. Ele não está chocado com seus pecados. Ele não está desapontado ao ponto de te rejeitar. O Pai Celestial conhece cada parte de você, cada luta, cada fraqueza, cada queda. E mesmo assim, Ele te ama. Mesmo assim, Ele te chama. Mesmo assim, Ele quer você perto dele. Em Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16, está escrito:
Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Veja essas palavras: cheguemos com confiança. Não diz, cheguemos com medo. Não diz, cheguemos quando estivermos perfeitos. Diz, cheguemos com confiança ao trono da graça. E por quê? Porque temos um sumo sacerdote que entende nossas fraquezas, que sabe o que é ser tentado, que nos acolhe não com condenação, mas com misericórdia. Então hoje eu te convido a deixar essas mentiras para trás. Deixe para trás a mentira de que questionar é pecado. Traga suas perguntas honestas para Deus e deixe que Ele te guie à verdade. Deixe para trás a mentira de que sentir é imaturidade. Permita que o Espírito Santo toque suas emoções e transforme seu coração. E deixe para trás a mentira de que você precisa estar perfeito para se aproximar. Venha como você está e deixe que a graça de Deus faça o trabalho de transformação. Essas 3 mentiras têm sufocado o Espírito em inúmeras vidas. Têm mantido filhos e filhas de Deus presos em religiosidade vazia, distantes da liberdade e da alegria que Cristo conquistou para nós. Mas hoje pode ser o dia em que você se liberta. Hoje pode ser o dia em que a verdade rompe as correntes que te prendiam. Agora, eu quero que você compreenda algo ainda mais profundo sobre essas mentiras espirituais. Porque não basta apenas identificá-las, precisamos entender de onde elas vêm e por que têm tanto poder sobre nossas vidas. Essas mentiras não são apenas erros teológicos inocentes. Elas são estratégias deliberadas do inimigo para manter o povo de Deus preso, ineficaz e distante do verdadeiro poder que há em Cristo. Veja bem, quando você acredita que questionar é pecado, o que acontece? Você para de crescer espiritualmente. Você fica estagnado naquilo que te ensinaram, mesmo que esses ensinamentos estejam incompletos ou até errados. Você se torna um cristão que apenas repete o que ouviu, mas nunca experimenta uma fé pessoal e profunda. É como aquelas pessoas que Jesus mencionou em Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando você simplesmente aceita tudo sem questionar, você se torna vulnerável a falsos ensinamentos. Porque se você não tem o hábito de examinar o que está ouvindo à luz das Escrituras, qualquer pessoa carismática pode te levar para onde quiser. É por isso que Paulo elogiou os crentes de Bereia em Atos, capítulo 17, versículo 11, dizendo que eles eram mais nobres porque examinavam cada dia nas Escrituras se as coisas eram de fato assim. A segunda mentira, de que sentir é imaturidade, também tem um propósito destrutivo muito claro. Quando você sufoca suas emoções na presença de Deus, você cria uma fé mecânica, fria, sem vida. Você vai à igreja por obrigação, não por desejo. Você ora por dever, não por amor. Você lê a Bíblia por disciplina, não por fome espiritual. E no final você tem a forma da piedade, mas nega o poder dela. Exatamente como 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, nos adverte. Pense nisso por um momento. Se você não pode sentir a alegria da salvação, como vai ter forças para enfrentar as dificuldades da vida cristã? Se você não pode experimentar a paz que excede todo o entendimento, como vai permanecer firme nas tempestades? Se você não pode sentir o amor de Deus derramado em seu coração pelo Espírito Santo, como mencionado em Romanos, capítulo 5, versículo 5, como vai amar aos outros como Cristo nos amou? A verdade é que Deus criou nossas emoções como parte essencial de quem somos. Elas não são inferiores à mente ou ao espírito. Elas são uma das maneiras pelas quais experimentamos a realidade de Deus em nossas vidas. Quando você canta um hino de adoração e seu coração se enche de gratidão a ponto de seus olhos lacrimejarem, isso não é fraqueza. Isso é o Espírito Santo tocando sua alma de uma forma que vai além das palavras. Quando você está passando por um vale escuro e de repente sente a presença consoladora de Deus, envolvendo você como um abraço invisível, trazendo uma paz inexplicável ao seu coração atribulado, isso não é imaginação. Isso é real.
Isso é o Pai Celestial cuidando de você da única forma que você pode perceber naquele momento, através do que você sente. E a terceira mentira, de que você precisa estar perfeito para se aproximar de Deus, talvez seja a mais cruel de todas. Porque ela mantém as pessoas que mais precisam de Deus exatamente onde o inimigo quer que elas fiquem, longe da fonte de vida. É como se alguém estivesse morrendo de sede no deserto, visse um oásis à distância, mas não se aproximasse da água porque acha que está sujo demais para beber. Essa mentira transforma a graça em algo condicional. Ela diz que o sangue de Jesus é poderoso, mas não tanto assim. Que o sacrifício de Cristo foi suficiente, mas você precisa adicionar seu próprio esforço para ser realmente aceito. E isso, meus amados, não é evangelho. Isso é legalismo disfarçado de santidade. O apóstolo Paulo lutou contra esse tipo de pensamento durante todo o seu ministério. Em Gálatas capítulo 2, versículo 16, ele declarou: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Veja como Paulo é enfático. Nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Não algumas, não a maioria, nenhuma. Porque se pudéssemos nos justificar diante de Deus por nossos próprios esforços, Cristo teria morrido em vão. Gálatas capítulo 2, versículo 21, deixa isso claro. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Mas então você pode estar se perguntando, se não precisamos estar perfeitos, se podemos vir como estamos, isso não nos dá licença para pecar. Isso não significa que podemos viver de qualquer jeito? E é uma pergunta importante, porque Paulo também enfrentou essa mesma objeção em Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante. E qual foi a resposta dele? De modo nenhum. Mas não porque a graça tem limites. Não porque Deus vai te rejeitar se você pecar, mas porque quando você realmente experimenta a graça transformadora de Deus, quando você entende o preço que Cristo pagou por você, quando o amor do Pai toca seu coração de verdade, você não quer mais viver no pecado. A santidade verdadeira não vem de você, tentando se forçar a ser perfeito para Deus te aceitar. A santidade verdadeira é o resultado natural de você se aproximar de Deus imperfeito como é, permitir que Ele te transforme e começar a refletir o caráter dele porque está passando tempo em sua presença. É como diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Percebe a ordem? Primeiro você se aproxima com o rosto descoberto, sem máscaras, sem fingimento. Então você reflete a glória do Senhor, passa tempo em sua presença. E aí vem a transformação. Não antes, não como pré-requisito, mas como consequência de estar perto dele. Essas três mentiras espirituais têm algo em comum. Todas elas colocam o fardo sobre você. Todas elas dizem que você precisa fazer algo, consertar algo, controlar algo, antes de poder experimentar plenamente a presença de Deus. Mas o Evangelho verdadeiro diz exatamente o oposto. O Evangelho diz que Jesus já fez tudo, que a obra está consumada, que você é convidado a descansar no que ele realizou, não a adicionar seus próprios esforços insuficientes. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus faz um convite que deveria explodir essas três mentiras de uma vez por todas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está chamando quem? Os que já estão descansados? Os que já têm tudo resolvido? Não, ele está chamando os cansados e oprimidos, os que estão carregando fardos pesados demais. E o que ele promete? Alívio, descanso, um jugo suave, um fardo leve. Isso não parece nada com as exigências dessas mentiras espirituais que temos carregado.
Eu quero que você imagine por um momento como seria sua vida espiritual sem essas 3 mentiras. Como seria se você pudesse trazer suas perguntas mais profundas para Deus, sem medo de ser julgado? Como seria se você pudesse adorar com liberdade, deixando suas emoções fluírem, sem se preocupar com o que os outros vão pensar? Como seria se você pudesse correr para os braços do Pai, justamente nos momentos em que você mais falhou, sabendo que Ele te receberá com amor e não com rejeição? Essa liberdade não é um sonho distante. Essa é a realidade que Cristo conquistou para você na cruz. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo declara: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Veja, a liberdade já é sua. Cristo já te libertou. O problema é que muitos de nós voltamos voluntariamente para a prisão, porque nos disseram que a prisão é o lugar seguro. Mas eu estou aqui hoje para te dizer: saia da prisão. A porta está aberta. As correntes foram quebradas. Você não precisa mais viver sob o peso dessas mentiras. Você pode ter uma fé que questiona, que sente e que se aproxima de Deus sem fingimento. E essa fé, meus amados, é muito mais forte, muito mais real e muito mais transformadora do que qualquer religiosidade vazia que você tenha conhecido. Agora eu preciso te mostrar algo que talvez seja ainda mais importante do que identificar essas mentiras. Eu preciso te ensinar como reconhecer quando elas estão operando na sua vida, porque muitas vezes elas são tão sutis, tão bem disfarçadas, que você nem percebe que está sendo enganado. Elas vêm com versículos bíblicos fora de contexto, com argumentos que parecem santos, com uma aparência de piedade que engana até os mais cuidadosos. A primeira mentira, de que questionar é pecado, geralmente aparece quando você está começando a ter pensamentos diferentes daqueles que sempre te ensinaram. Você está lendo a Bíblia e, de repente, uma passagem ganha um significado novo para você, algo que não se encaixa perfeitamente com a doutrina que você sempre ouviu. E imediatamente vem aquela voz, seja de dentro ou de fora, dizendo: cuidado, isso é soberba, isso é rebeldia. Quem você pensa que é para ter uma interpretação diferente? Ou talvez você está em uma reunião da igreja e o pregador diz algo que não faz sentido no seu espírito. Algo que contradiz o caráter de Deus que você conhece através da palavra. Mas quando você tenta expressar sua inquietação, te respondem com frases como: não toque no ungido do Senhor, ou a ovelha não questiona o pastor. E você fica ali, engolindo suas dúvidas, sufocando suas perguntas, porque foi ensinado que questionar a liderança é questionar a Deus. Mas deixe-me te lembrar do que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Veja, a Bíblia nos ordena a provar, a testar, a examinar. Isso não é opcional, é um mandamento. E como você vai provar se não pode questionar? Os bereanos que mencionei antes não aceitaram cegamente nem mesmo o ensino do apóstolo Paulo. Eles examinavam as Escrituras diariamente para ver se aquelas coisas eram assim. E Paulo não ficou ofendido. Ele não os repreendeu por questionarem. Pelo contrário, Lucas registrou que eles eram mais nobres exatamente por fazerem isso. Isso nos mostra que Deus honra aqueles que buscam a verdade com sinceridade, mesmo quando isso significa questionar o que estão ouvindo. A segunda mentira, de que sentir é imaturidade, geralmente se manifesta de formas mais sutis. Ela aparece quando você está adorando e sente seu coração se encher de emoção, mas rapidamente se censura, pensando: isso é só emocionalismo, não posso confiar nisso. Ou quando você está orando e as lágrimas começam a cair, mas você as segura porque foi ensinado que chorar é sinal de fraqueza espiritual. Essa mentira se fortalece quando você ouve comentários do tipo: aquela pessoa é muito emotiva, precisa ter mais maturidade espiritual. Ou, não busque experiências, busque a palavra. Como se experiência e palavra fossem opostos, como se Deus não quisesse que você experimentasse a verdade da palavra em seu coração, como se conhecer sobre Deus fosse mais importante do que conhecer a Deus pessoalmente, intimamente, de uma forma que toca toda a sua alma.
Mas quando você olha para os salmistas, para os profetas, para os apóstolos, você vê pessoas que sentiam profundamente. Davi escreveu no Salmo 42, versículo 1, "Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus." Isso é linguagem emocional intensa. Davi está dizendo que sua alma anseia por Deus da mesma forma que um animal sedento anseia por água. Isso não é maturidade espiritual? Claro que é. O apóstolo Paulo, aquele grande teólogo, aquele homem de profunda compreensão das Escrituras, escreveu em Filipenses capítulo 3, versículo 8 palavras carregadas de emoção. "E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo." Paulo está dizendo que tudo na vida dele se tornou lixo comparado ao valor de conhecer a Cristo. Isso é paixão, isso é emoção, e isso vem do apóstolo mais maduro e instruído do Novo Testamento. A terceira mentira, de que você precisa estar perfeito para se aproximar, geralmente aparece nos momentos mais cruciais da sua caminhada. Você cai em pecado e imediatamente pensa: agora não posso orar. Como vou chegar diante de Deus depois do que fiz? Ou você está passando por uma luta difícil, uma tentação persistente, e decide se afastar da igreja, da comunhão, da palavra, porque sente que não está qualificado para estar ali. Essa mentira sussurra no seu ouvido depois de cada falha. Você, de novo, Deus deve estar cansado de você. Você prometeu que não ia mais fazer isso. Você não merece o perdão dele. E então você se afasta justamente quando mais precisa se aproximar. Você para de buscar a Deus justamente quando ele é a única solução para o que você está enfrentando. Mas olhe para Pedro. Esse homem negou Jesus 3 vezes na noite mais crucial da história humana. Ele jurou que não conhecia o Mestre e fez isso com maldições. Depois que o galo cantou e Pedro se lembrou das palavras de Jesus, ele saiu e chorou amargamente. A vergonha deve ter sido esmagadora. O sentimento de indignidade deve ter sido insuportável. Mas o que Jesus fez? No capítulo 21 de João, versículos 15 a 17, Jesus procurou Pedro. Não esperou que Pedro se consertasse. Não exigiu que Pedro provasse seu arrependimento através de meses de penitência. Ele foi até Pedro e lhe deu a oportunidade de reafirmar seu amor 3 vezes, uma para cada negação. E então restaurou Pedro ao ministério, confiando-lhe o cuidado das ovelhas. Se Jesus agiu assim com Pedro, por que você acha que ele agiria diferente com você? Se o Salvador foi buscar aquele que o negou publicamente, por que você acha que ele te rejeitaria quando você vem até ele quebrantado? A verdade é que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz Hebreus capítulo 13, versículo 8. E ele continua buscando, restaurando e acolhendo aqueles que vêm até ele, não importa quão imperfeitos sejam. O grande perigo dessas 3 mentiras é que elas operam juntas para criar um ciclo vicioso na vida do cristão. Você não pode questionar, então aceita ensinamentos que não estão totalmente alinhados com a palavra. Esses ensinamentos te dizem para sufocar suas emoções. Então você desenvolve uma fé fria e mecânica. E quando você inevitavelmente falha, porque você é humano, a terceira mentira te diz que você não pode mais se aproximar de Deus até estar perfeito. Mas como você vai se tornar perfeito longe da presença dele? É impossível. E assim você fica preso em uma religiosidade que te exaure, mas nunca te satisfaz. Preso em um cristianismo que tem regras, mas não tem vida. Preso em uma fé que te mantém ocupado, mas não te transforma. E o tempo vai passando, os anos vão se acumulando, e você olha para trás e percebe que passou toda a vida servindo a Deus sem realmente conhecê-lo, sem realmente experimentar a liberdade que ele prometeu, sem realmente viver no poder do Espírito Santo. Mas hoje esse ciclo pode ser quebrado. Hoje você pode escolher acreditar na verdade em vez das mentiras. E qual é a verdade? A verdade é que Deus quer que você o busque com toda sinceridade, incluindo suas perguntas. A verdade é que Ele criou você com emoções e quer tocar cada parte do seu ser. A verdade é que você pode vir até Ele exatamente como está, e Ele te receberá com braços abertos. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13,
Deus declara: "E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração." De todo o coração, não apenas com a mente, não apenas com obrigação religiosa, mas com todo o seu ser, mente, vontade, emoções, dúvidas, falhas, tudo. Quando você busca a Deus dessa forma, com total honestidade e vulnerabilidade, Ele promete que você o achará. E quando você o encontra de verdade, quando você experimenta quem Ele realmente é, em vez de quem a religião disse que Ele era, tudo muda. Sua fé deixa de ser sobre seguir regras e passa a ser sobre cultivar um relacionamento. Seu cristianismo deixa de ser um fardo pesado e passa a ser aquilo que Jesus prometeu: um jugo suave e um fardo leve. Sua vida espiritual deixa de ser uma luta constante para ser bom o suficiente e passa a ser um descanso na suficiência do que Cristo já fez. Então eu te pergunto hoje, você está pronto para deixar essas mentiras para trás? Você está disposto a confrontar os ensinamentos que recebeu e testar tudo à luz da palavra de Deus? Você tem coragem de permitir que o Espírito Santo toque suas emoções mais profundas? Você consegue dar o passo de se aproximar de Deus, não quando estiver perfeito, mas hoje, agora, como você está? Porque se você está, se há em você um desejo genuíno de experimentar Deus de uma forma mais real, mais profunda, mais transformadora, então continue comigo nesta jornada. Há ainda mais verdades que precisam ser reveladas, mais correntes que precisam ser quebradas, mais liberdade que precisa ser conquistada. Agora, vamos falar sobre o que acontece quando você finalmente rompe com essas mentiras e começa a viver na verdade. Porque não basta apenas saber o que está errado, você precisa saber como viver na liberdade que Cristo conquistou para você. Você precisa entender o que muda quando você decide questionar com propósito, sentir com autenticidade e se aproximar com vulnerabilidade. A primeira mudança que você vai experimentar é uma fé que cresce em profundidade, em vez de apenas em informação. Quando você para de ter medo de fazer perguntas, quando você se permite examinar as Escrituras com honestidade, você começa a descobrir camadas de verdade que nunca tinha visto antes. A Bíblia deixa de ser um livro de regras que você precisa obedecer e passa a ser uma carta de amor, que você quer entender cada vez mais profundamente. Você vai começar a ler a palavra de Deus não para encontrar versículos que confirmem o que você já acredita, mas para descobrir o que Deus realmente está dizendo. E isso vai te surpreender, porque muitas vezes o que Deus está dizendo é diferente, mais profundo, mais libertador do que aquilo que você aprendeu. Em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, o Senhor declara: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos." Isso significa que sempre haverá mais para descobrir sobre Deus. Sempre haverá perguntas que te levarão a respostas que expandirão sua compreensão. E você não precisa ter medo disso. Você pode abraçar essa jornada de descoberta com alegria, sabendo que cada pergunta sincera te aproxima mais da verdade, não te afasta dela. A segunda mudança que você vai experimentar é uma adoração que transforma sua vida diária. Quando você deixa de sufocar suas emoções na presença de Deus, quando você permite que o Espírito Santo toque seu coração de verdade, algo poderoso acontece. Você começa a experimentar a presença de Deus não apenas como uma doutrina que você acredita, mas como uma realidade que você sente. E essa realidade muda tudo, porque quando você realmente experimenta o amor de Deus, não apenas no conceito, mas no seu coração, você se torna capaz de amar os outros de uma forma que antes era impossível. Quando você sente a paz de Deus enchendo sua alma nos momentos de aflição, você desenvolve uma confiança que não pode ser abalada pelas circunstâncias. Quando você experimenta a alegria do Senhor como sua força, você encontra recursos internos para enfrentar desafios que antes te derrotariam. O Salmo 16, versículo 11 declara: "Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença, a fartura de alegrias. A tua mão direita
há delícias perpetuamente. Veja essas palavras: fartura de alegrias, delícias perpetuamente. Isso não é linguagem de uma fé fria e calculada. Isso é linguagem de alguém que experimenta Deus com todo o seu ser e se deleita nessa experiência. E aqui está algo crucial que você precisa entender. Quando você adora a Deus com suas emoções engajadas, quando você o louva, não apenas porque é correto, mas porque seu coração transborda de gratidão, isso não é superficial. Isso é profundo. Isso é real. E isso tem o poder de transformar não apenas aquele momento, mas toda a sua perspectiva de vida. A terceira mudança, e talvez a mais libertadora de todas, é que você vai experimentar um relacionamento com Deus baseado em graça em vez de performance. Quando você finalmente aceita que pode se aproximar de Deus imperfeito como é, quando você para de tentar se consertar antes de buscar a Ele, você descobre algo revolucionário. Deus sempre esteve esperando por você, exatamente assim. Pense na parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15. Aquele jovem desperdiçou toda a herança que recebeu do pai. Ele viveu em imoralidade, jogou fora tudo o que tinha valor e acabou em uma situação deplorável, alimentando porcos e desejando comer a comida deles. Quando ele finalmente decidiu voltar para casa, ele preparou um discurso. Ele ia dizer ao pai: "Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros." Mas o que aconteceu? O pai o viu de longe e correu ao seu encontro. Antes que o filho pudesse terminar seu discurso ensaiado, antes que pudesse oferecer seu plano de se tornar um servo, o pai já estava o abraçando, beijando-o, ordenando que trouxessem a melhor roupa, o anel, as sandálias. O pai já estava preparando uma festa. E preste atenção no que o pai disse no versículo 24. "Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado." O pai não disse: "Este filho finalmente se consertou." Não disse: "Este filho finalmente se tornou digno." Ele disse: "Este filho estava perdido e foi achado." A alegria do pai não estava no desempenho do filho, mas no retorno do filho. É assim que Deus te vê. Não como alguém que precisa alcançar um certo nível de perfeição antes de ser aceito, mas como um filho ou filha amado que Ele quer ter perto. Não importa quão longe você tenha se afastado, não importa quão profundamente você tenha caído. A graça de Deus não é algo que você precisa merecer. Se fosse, não seria graça, seria pagamento. E quando você finalmente compreende isso, quando essa verdade realmente penetra no seu coração, você é libertado de um fardo insuportável. Você para de viver em um ciclo constante de tentar ser bom o suficiente, falhar, se condenar, prometer fazer melhor e repetir todo o processo. Em vez disso, você começa a viver a partir de um lugar de aceitação, sabendo que você já é amado, já é valorizado, já é filho ou filha de Deus por causa de Cristo, não por causa dos seus esforços. E aqui está o paradoxo maravilhoso. Quando você para de tentar se tornar digno do amor de Deus e simplesmente recebe esse amor como um presente merecido, você naturalmente começa a mudar. Não porque você está se forçando a ser melhor, mas porque o amor de Deus está te transformando de dentro para fora. Como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Veja a ordem. Primeiro vem o amor de Deus. Depois vem nossa resposta. Não o contrário. Nós não amamos a Deus para que ele nos ame. Nós amamos a Deus porque Ele já nos amou. E esse amor que recebemos, quando permitimos que penetre profundamente em nossos corações, nos capacita a amar a Ele e aos outros de uma forma que nossos próprios esforços nunca poderiam produzir. Agora deixe-me ser claro sobre algo importante. Quando eu digo que você pode se aproximar de Deus imperfeito como é, não estou dizendo que Deus quer que você permaneça imperfeito. Deus tem um plano de transformação para a sua vida. Ele quer te tornar mais parecido com Cristo a cada dia. Mas a diferença crucial é esta: a transformação é obra dele, não sua. Sua parte é se aproximar, se render, permanecer na presença dele. A parte de Deus é transformar você. É como a videira e os ramos que Jesus descreveu em João capítulo 15. Ele disse no versículo 5: "Eu sou a videira, vós
as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O ramo não se esforça para produzir fruto. O ramo simplesmente permanece conectado à videira, e o fruto vem naturalmente como resultado dessa conexão. Então, sua responsabilidade não é se transformar. Sua responsabilidade é permanecer conectado a Jesus. É passar tempo na presença de Deus. É ler sua palavra. É orar. É adorar. É viver em comunhão com outros crentes. E quando você faz essas coisas, não por obrigação, mas por desejo, não por medo, mas por amor, a transformação acontece naturalmente. Você vai olhar para trás depois de meses ou anos e perceber: eu não sou mais a mesma pessoa. Aquele pecado que me dominava não tem mais poder sobre mim. Aquele hábito destrutivo que eu lutava para quebrar simplesmente desapareceu. Aquela amargura que carregava no coração foi substituída por perdão. E você nem vai conseguir apontar o momento exato em que isso aconteceu, porque foi um processo gradual de transformação que veio de estar na presença de Deus. Isso é liberdade verdadeira. Não é licença para pecar. Não é desculpa para viver de qualquer jeito. É a libertação do peso esmagador de tentar se salvar a si mesmo. É a descoberta de que Deus te ama, mesmo quando você está no seu pior momento. É a revelação de que o poder para mudar não vem dos seus esforços, mas da graça de Deus operando em você. E quando você vive nessa liberdade, algo maravilhoso acontece. Você se torna um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. Porque as pessoas ao seu redor vão ver em você algo diferente. Não uma perfeição fabricada, não uma santidade falsa, mas uma autenticidade que reflete o caráter de Cristo. Uma alegria que não depende das circunstâncias. Uma paz que não pode ser explicada pela lógica humana. Um amor que flui generosamente para os outros porque você está continuamente recebendo do amor de Deus. E isso, meus amados irmãos e irmãs, é o que significa viver livre das mentiras espirituais. É descobrir que Deus é melhor do que a religião te disse que Ele era. É experimentar uma fé que é viva, dinâmica, transformadora. É conhecer a Cristo não apenas como um conceito teológico, mas como um amigo íntimo, um salvador pessoal, um Senhor amoroso que te conhece completamente e te ama incondicionalmente. Então hoje nós desmascaramos 3 mentiras que talvez você tenha carregado por anos. A mentira de que questionar é pecado. A mentira de que sentir é imaturidade. E a mentira de que você precisa estar perfeito para se aproximar de Deus. Essas mentiras sufocam o espírito, mas a verdade te liberta. Agora você sabe que pode trazer suas perguntas para Deus, que pode adorá-lo com todo o seu coração, incluindo suas emoções, e que pode correr para Ele justamente nos momentos em que você mais falhou. Essa é a liberdade que Cristo conquistou na cruz para você. Eu quero agradecer de coração por você ter assistido até aqui. Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. E se você quer aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus, não deixe de pegar nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, no link do primeiro comentário fixado. Continue assistindo os próximos vídeos que vão aparecer na sua tela agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até breve.